Agora são 10 horas e 39 minutos e as aulas devem voltar esse ano. Ninguém sabe quando, de forma presencial. Há uma tendência muito grande de uma forma híbrida, ou pelo menos nos primeiros meses de forma remota. E tem o profissional que é o docente, né? O professor, que já conviveu o ano passado. Começou com o ensino presencial, foi para o ensino à distância, teve que se refazer. E a gente não para pensar que os professores também foram abalados por mudanças. A relação em sala de aula é uma, a relação à distância é outra. Como entender o profissional da educação e como entender a educação num período de mudanças muito rápidas? E para falar sobre isso, eu tenho um professor, ele é também consultor educacional, palestrante e escritor, Silvio Lee. Silvio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Gilson. Obrigado novamente. Ô Silvio, quando a gente fala de professor, já é uma profissão que, no Brasil, é uma construção que vale muito da pessoa, do ser professor, de uma forma geral, muitas vezes desvalorizada, mas uma figura essencial na vida de qualquer pessoa. Todo mundo lembra de algum professor, de alguma professora que marcou sua vida. E nesse período agora que a gente teve de pandemia, se reinventou a educação de uma forma diferente. Como é que você analisa o papel do professor nessa mudança? Olha, Gilson, o professor, até o termo que eu ouvi recentemente, que eu acho que é a nossa realidade também, o professor dos anos 90. Eu não tinha ouvido isso ainda, né? Achei interessante, porque significa o professor analógico. Então, para mim, que ainda estou em sala de aula, foi um desafio. Não teve como eu não vivi, né, grande parte, não estava vivendo essas novas tecnologias, e acredito que a questão das plataformas necessárias para as aulas online dependeu muito da sua postura, da sua atitude como professor. Né? Então, o problema estava lá, a pandemia estava, né, começando, isso foi em março de 2020. Né? Então, Gilson, o que nós tínhamos que fazer? Nos adequar. Então, os diretores das escolas chegaram para os seus professores, né? Eu trabalho em escola particular, é a minha realidade, e falaram: olha, o desafio vai ser esse, precisamos continuar com o ano letivo, não podemos perder. No final do ano teremos aí os processos de avaliação, tanto aqui na Universidade de Maringá quanto os vestibulares, né? E o ano letivo, para o fundamental, para a educação básica. Então, foi um desafio muito grande, eu não esperava trabalhar com a educação básica à distância, foi isso que aconteceu, foi um EAD para a educação básica. Eu sempre fui bastante resistente com isso, eu sempre defendi a presença do professor, e defendo ainda, é muito importante, as aulas expositivas presenciais, mas foi uma realidade indesejada, né, Gilson? Então, tivemos que tomar uma atitude necessária e nos preparar. Então, eu tive que adequar, os professores se ajudaram bastante, né, os diretores também estavam, né, sem saber ao certo como disponibilizar essas aulas, mas a gente foi se adequando, Gilson, e a coisa foi funcionando. Foi trabalhoso, foi um desafio muito grande, mas funcionou. Não, nós não tivemos, né, nenhum momento, nenhuma semana nas escolas que eu trabalhei, 2020, sem aula para os nossos alunos, Gilson. Isso foi muito importante. Ô Silvio, você falou lá que o professor da década de 1990 é analógico, né? Me incluo um pouco nisso. Quer dizer, um pouco, muito. Mas efetivamente, quando a gente fala da mudança na tecnologia e na educação, é uma mudança também do ser professor. E o que fica do que a gente experimentou agora em 2020 do ensino à distância para a docência? Existe aí um novo normal para quem é um profissional da educação? Olha, Gilson, quanto ao novo normal, eu acho que esse processo está em andamento, né? Então, sem dúvida, quando findar a pandemia, nós teremos vivenciado experiências pedagógicas diferentes. Uma nova realidade se apresentou para a educação no Brasil e no mundo. Então, eu acho que isso não vai mudar. Então, os professores vão incluir, durante o seu ano letivo, essas práticas que ele acabou vivenciando esse ano de 2020, e eu acredito que vai continuar para 2021. Eu acredito que vamos começar o ano com aulas híbridas, né? Estamos aí aguardando a questão das vacinas também, é lógico, mas vamos continuar também ofertando, né, essas aulas online. Então, isso não tem como mudar, Gilson. Eu acredito que muito do que fazíamos anteriormente, que era, eu acho que você também pegou muita estrada e viajou para dar aulas em outras cidades, a necessidade de reuniões pedagógicas, a necessidade até de um conselho de classe de final de ano presencial. Eu acredito que isso possa mudar. Eu acredito que a utilização dessas plataformas veio para ficar. Tanto para tirar dúvida, né, com os seus alunos, o professor pode utilizar dessas tecnologias, e eu acho que temos que aproveitar, né, já que fomos expostos
a uma realidade nova, então vamos incluir isso. Eu acho que talvez esse novo normal seja essa forma, esse desafio que os professores tiveram que encarar e perceberam que deu certo. Tivemos prejuízo, Gilson, claro que tivemos. Vários setores da sociedade, né, tiveram prejuízo. Isso não foi diferente na educação, até porque no começo da pandemia estávamos nos adequando a essa realidade. Mas agora, depois, né, ao findar essa pandemia, tudo que nós vivenciamos serviu para crescimento, e eu acho que devemos incorporar, sim, na educação. Ô, Silvio, eu vou te explorar um pouco numa questão que interessa muito à paz, interessa muito aos próprios professores que estão nos ouvindo, e aí a educação de uma forma geral. A gente sabe que, né, o tempo da nossa docência analógica, na década de 1990, mesmo início dos anos 2000, o aluno e as questões da escola ficavam na escola. Claro que, como professor, eu já levei muito trabalho para casa, já passei muita noite acordado, elaborando prova material, corrigindo prova. Agora não, agora eu tenho um sistema online que o aluno não sai da minha cola, né? A gente fala de cola na escola, mas o aluno sai da tua cola. O aluno tem acesso a você em um monte de lugares. E eu sei que você trabalha muito bem com redes sociais. No Instagram você tem um trabalho fantástico. É hora do professor se reinventar nesse sentido? Como é que a gente lida quando o aluno está na nossa vida até onde a gente acha que era um ambiente exclusivamente privado nosso? Pois é, Gilson, acho que uma questão delicada. Eu acho que a exposição do professor deve ser bastante cuidadosa. Entanto, a questão foi até um tema que eu coloquei nas redes sociais, sobre se o aluno deve ter o celular do professor, né? Eu acho que a escola deve mediar isso sim. Tanto que nesse momento, né, da pandemia, o ano passado, as escolas montaram grupos de WhatsApp para que os alunos pudessem ter acesso. Então, isso era mediado pela coordenação e passado para a gente pelos grupos de WhatsApp. Os alunos não entravam diretamente em contato comigo. E também tinha limitação quanto a isso, né? Os horários que eles podiam, respeitar os horários de descanso do professor, qual o período que ele pode entrar em contato, né? Mas acho isso, Gilson, que isso facilitou muito. Eu ainda fico, né, de boca aberta com as possibilidades que nós temos, né? Eu vejo, mesmo essa entrevista que eu estou fazendo com você aqui do quarto do meu filho, né? Eu penso, meu Deus, há 20 anos atrás, inimaginável, só numa série de ficção científica, até eu comento sobre isso, mas temos que estar prontos para utilizar. Eu até comentei com você no comecinho da entrevista, como foi complicado para mim, mas eu estou vendo que é bastante possível. Eu não me senti invadido em momento nenhum com esses grupos de WhatsApp me perguntando. E os alunos, eu percebi que mudaram também. A sociedade está em mudança constante, né, Gilson? E nós não podemos ficar parados um tempo. Nós, como professores, trabalhamos conhecimento. Então, se é uma possibilidade de contato com o aluno, é uma possibilidade de podermos, né, melhorar esse processo com a educação, por que não? Contanto que isso seja mediado. Eu acho que sempre a escola vai buscar caminhos que possibilitem isso, e o professor não pode, de maneira nenhuma, ser resistente a isso, né? Ô, Silvio, eu vou aproveitar um pouco mais esse tema, porque você trabalha nas redes sociais, você tem trabalho, claro, você é palestrante, você é escritor, você é consultor educacional, você trabalha com outras coisas além da sala de aula. Mas você usa as redes sociais. E muitos professores usam. É bom, é ruim? Qual é o uso da rede social? Por exemplo, o Facebook para um professor, o Instagram. Como é que ele pode usar? Até onde vai o benefício que isso dá e até onde tem o malefício nisso tudo? Ô, Gil, sabe que isso foi até um capítulo do meu livro, né? Que eu falei para você que eu vou lançar agora no mês que vem, né? Sobre a rotina do professor, tá? Mas a questão das redes sociais, eu acho muito delicado, porque você tem direito a festar, você tem direito a sair, você tem direito à sua vida privada. Mas quando você escolhe ser professor, né, mesmo que no universo menor, você vai estar exposto. Então, eu acho que o professor tem que saber mediar isso sim. Tem que saber quando que ele pode postar, de que maneira que ele vai postar nas redes sociais. Ah, mas é a minha vida particular. Sim, só que você tem uma vida pública durante o seu trabalho. E os pais estão muito atentos a isso também. Gilson, eu acho que hoje, né, os pais, até pelas dificuldades, muitas vezes, que nós temos nas boas universidades para que os jovens entrem, né, nos seus vestibulares, nessas grandes universidades, está tudo muito mais competitivo. Então, eles cobram mais o professor, né, tanto a postura dele. Foi-se o tempo que o professor podia fazer o que ele quisesse,
na sua vida particular. Hoje eu acho que o professor tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, sim, ele pode ter, sim, eu acho que isso é importante, eu acho que o aluno tem que ver que o professor é humano, que ele tem família, que ele tem filho, que ele passeia, que ele tem uma vida social, que ele se diverte, né, que ele existe como ser humano fora da escola, porém, com todo o cuidado necessário, afinal de contas, ele é um educador, né, Justo? Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado com isso. Nem tudo, né, você pode colocar, você não tem como você divulgar alguns comportamentos inadequados, né? E você estava comentando que você está lançando um livro agora, nesse primeiro semestre do ano, me parece que sair por fevereiro, por volta de fevereiro. Isso. E eu queria comentar um pouquinho sobre esse trabalho. O que te levou a fazer? E claro, a gente fica já pré-agendado. Quando for lançado, vamos voltar a conversar, que eu quero entender um pouco melhor esse trabalho teu. Mas quando você resolveu transferir esses anos de professor, docente, sala de aula, para dentro de um material, para apoiar os professores, valorizar a figura docente, como é que aconteceu isso? Ô, Gilson, quando eu me graduei primeiro em engenharia agronômica, depois eu fiz a licenciatura plena em biologia. Durante a licenciatura plena, eu percebi que os professores que deveriam me ensinar, apesar que eu já estava em sala de aula quando eu fiz a licenciatura plena, né? Mas eu percebi que era muito falho, Gilson, era muito difícil a qualidade na formação do futuro profissional da educação, eu acho muito falho ainda. Como eu já estava em sala de aula, eu tinha essa visão mais crítica. E, na verdade, a minha esposa, que até me, né, incentivou a escrever a respeito, foi um trabalho de pandemia, Gils, tá? Eu comecei no começo do ano passado a escrever. Eu pensei em escrever sobre aquilo que eu gosto, que é biologia. Mas, Silvio, por que você não fala sobre a sua experiência de mais de 30 anos de sala de aula? Você tem muito a dizer para os novos professores e para os professores já estabelecidos também. Aí eu pensei, verdade, Janaína, então eu vou começar a escrever sobre isso, né? Mas eu não falo, Gil, sobre a prática pedagógica, não é um livro teórico a respeito disso, sobre propostas, que eu acho muito bacana também, mas eu falo sobre a vivência em sala de aula, a postura do professor, né? Situações que merecem atenção na rotina do professor. Como lidar, eu acho que um problema grande de todo profissional, não só na educação pública, como também particular, né, disciplinar as situações que envolvem o andamento de uma aula, né, fora da sala de aula, né, e um capítulo também eu falo sobre a questão da pandemia, o desafio que eu vivenciei, né, como professor, que eu já falei para você, analógico, né, mas também como pai de duas crianças em casa, na sala, aqui em casa, assistindo aula online. Então, ao mesmo tempo, eu estava dando aula, né, no meu computador, e eu tinha que socorrer meus filhos, que também estavam online. Foi um outro desafio muito interessante que eu achei válido colocar também no meu livro, e eu acho que, né, transmissão de experiência, eu até comento sempre com colegas que, vamos supor, na profissão carpinteiro, né, você quer ser um carpinteiro, você possivelmente vai aprender com alguém que tem experiência na arte da carpintaria. Por que que nós, professores já experientes como você também, vivências em sala de aula, nós devemos transmitir isso para os futuros professores ou para aqueles também que já estão em andamento, que têm alguma dificuldade, transmitir aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi, que funciona bastante em sala de aula. Ô Silvio, eu só vou encerrar com você de um trecho no material que eu li teu, que faz parte do seu livro. Você colocou ali um trecho do teu material que vai ser lançado agora em fevereiro, e eu queria fechar com você comentando isso, a nossa conversa. Que você fala assim, sobre disciplina, inclusive, que é um tema que você acabou de falar agora há pouco, né? De que o professor tem que saber, efetivamente, que ele, ao liderar uma sala, o equilíbrio, ele tem que trabalhar com bom senso. E ele, de certa forma, é um exemplo. Né? Você acha que a docência hoje, ser professor, como qualquer profissão, mas enfim, estamos falando de professor, né? Falta aquela figura do professor como sentido e modelo? O professor efetivamente tem que ser aquele que entende o aluno mais do que fazer com que o aluno entenda? Sim, Gilson, eu acredito que essa construção acontece diariamente, isso não tem como, né? Você tem que ser o exemplo, sim, você está transmitindo não só conhecimento técnico, mas uma postura, a postura social. Você tem um valor social que não pode ser esquecido do profissional, né? Dentro de sala de aula, eu comento sempre, você colocou o seu jaleco, colocou o seu guarda-pó, você veste sua capa, você entra em sala de aula, você tem que lembrar que você tem que transmitir valores. Isso é muito importante. Você faz parte da construção do cidadão.
Então, não é só, bom, eu vou falar sobre biologia e a minha postura fora da sala de aula ou minha postura dentro de sala de aula, eu estou observando que um aluno está sofrendo bullying, ou eu mesmo, quando converso com outro profissional, né, nos corredores da escola, ou um funcionário da escola, eu não trato com educação, eu não trato bem. É claro que os alunos estão observando. Nós somos alvos, Gilson, o tempo todo, né? Então, essa postura, ela tem que estar ocorrendo, né, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula, na sua vida também particular. Isso tem que estar, né, internalizado no profissional. Nós temos que ter esses valores e transmitir esses valores para os nossos alunos. Silvio, prazer enorme ter conversado com você. Muito obrigado por essa conversa. Fica aqui já o nosso compromisso para o lançamento do seu livro, para a gente bater um papo mais detalhado sobre o seu trabalho. E sucesso para você, e sucesso como professor, de professor para professor, que esse ano seja bom para a educação, Sim, que a gente torce. Grande abraço e obrigado pela muito presença. obrigado, Gilson. Abraço, viu? Muito obrigado. Eu conversei com o Silvio Lee. Silvio Lee é professor, consultor educacional. Silvio Lee é também escritor, lança uma obra agora em fevereiro para falar sobre educação, a experiência dele como docente. 10h54.